Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Igor, faço parte da equipe da Infinify e hoje eu quero demonstrar para vocês como a gente pode, de forma muito simples, desenvolver um sistema, um aplicativo nativo para o celular utilizando low code e no code, com SAP Build Apps, uma solução da SAP para você poder desenvolver várias aplicações para vários dispositivos diferentes, utilizando uma única plataforma com pouco ou com quase nenhum código para poder desenvolver, tá bom? O que a gente vai desenvolver hoje, o desafio que eu vou propor para vocês hoje é construir um buscador de CEP, onde o usuário vai acessar, vai colocar o código do CEP em um field ali dentro de um input e depois que ele clicar no botão, a gente vai consumir de uma base de dados de uma API e vai retornar as informações detalhadas daquele CEP, como o logradouro, como a rua, como o número e assim por diante. O que vale dizer aqui é que o SAP Build Apps ele é uma solução dentro do BTP, dentro do Business Technology Platform. Então o BTP ele tem várias soluções, como de integração, banco de dados e assim por diante, e mais uma delas é o SAP Build, que possui vários aglomerados de solução no-code e low-code para automatização, para criação de sites e também para criação de aplicativos, que é o SAP Build Apps, ok? Igor, eu não sei o que você está falando, não sei o que é SAP BTP, o que é Business Technology Platform. Eu estou colocando aqui no link aqui do card um vídeo da própria Infinify que a gente já deu uma introdução sobre esse tema. Então eu acho muito importante vocês primeiro assistirem esse vídeo para entender o que é BTP, porque o SAP Build Apps está dentro do BTP. Então vale a gente primeiro ordenar os conhecimentos, entendendo um pouco sobre o que é BTP e depois a gente entrando no SAP Build Apps, tá? A termo de curiosidade também é que o SAP Build Apps ele é o antigo AppGyver, tá bom? A SAP adquiriu o AppGyver há 3 anos atrás, se eu não me engano, vou colocar até a notícia aqui para vocês, e por isso que agora o AppGyver se transformou em SAP Build Apps e faz parte do catálogo de soluções da SAP para low code e no code, ok? Sem mais delongas, vamos agora colocar a mão na massa e fazer esse buscador de CEP utilizando a ferramenta low code e no code SAP Build Apps. Bom, então aqui a gente tem a visão do nosso BTP e eu vou clicar aqui em Go to Your Trial Account. Essa conta aqui ela é gratuita, tá? Então você pode acessar aí, por exemplo, e também a gente vai conseguir de forma gratuita instanciar o serviço do SAP Build Apps aqui dentro, tá? Eu acabei de ver aqui, eu tô na minha visão de Global Account, eu posso ver minhas sub-accounts aqui dentro e o nosso SAP Build Apps ele fica atrelado a uma sub-account, tá? Os serviços do BTP ficam atrelados a uma sub-account. Eu posso configurar manualmente o serviço do SAP Build Apps, fazer instalação, colocar as configurações de permissão, por exemplo. Mas eu tenho uma ferramenta muito interessante aqui dentro do BTP que é chamada Booster. Eu posso preparar automaticamente, o próprio Booster que já faz para mim, a preparação do meu ambiente com a configuração dependendo da minha necessidade. Então vamos supor que eu sou um desenvolvedor ABAP, eu quero preparar uma sub-account para ela ser a responsável pelo desenvolvimento ABAP. Toda vez que eu acessar ela vai ser para desenvolver alguma aplicação ABAP Cloud, por exemplo. Eu posso fazer isso manualmente, mas também posso acessar o Booster e utilizar essa ferramenta, o Prepare an Account for ABAP Trial. Então isso daqui ele já prepararia totalmente minha sub-account para eu poder fazer o desenvolvimento ABAP Cloud sem precisar fazer os passo a passo manualmente, tá bom? Eu tenho uma opção aqui muito interessante que é a do Get Started with SAP Build Apps, ela que a gente precisa, tá? Aqui é um tutorial, pessoal, muito simples. Eu vou só dar um start aqui, eu já fiz essa configuração, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, para não ficar muito longo, o passo a passo para que vocês possam fazer essa configuração aqui na máquina de vocês, no BTP de vocês, na verdade, ok? Bom, então como eu já tenho tudo configurado dentro da minha sub-account, eu vou clicar na minha sub-account correspondente, Igor Granero, e eu já tenho esse serviço instanciado na minha sub-account. Ok? Então, como eu posso ver, eu tenho instâncias e subscrições, eu clico aqui, agora eu estou dentro da minha sub-account, essa é a minha visão da sub-account Igor Granero, e aqui eu tenho em subscrições o SAP Build Apps, tá? Se eu clicar aqui, ele já vai me levar direto para a aplicação do SAP Build Apps para poder fazer os desenvolvimentos low code e no code. Tudo isso de forma automática, porque eu segui o passo a passo do Booster, que ele já prepara essa conta para mim para desenvolver em low code e no code com essa ferramenta. Bom, então tendo isso em vista, pessoal, vou clicar aqui nessa subscrição que o Booster já preparou para mim, essa sub-account. Agora vai me levar até o aplicativo do AppGyver, o novo SAP Build Apps, tá? E eu vou precisar colocar aqui o meu login e minha senha. Então feito isso, agora eu tenho acesso à minha conta do SAP Build, tá? E aqui eu tenho algumas opções. Eu tenho, por exemplo, como criar um modelo de tarefa automaticamente. Aqui tem como se fosse um template que eu posso utilizar automaticamente. Eu tenho aqui em loja, eu posso ver todos os templates disponíveis que eu posso fazer a criação a partir deles, tá? E também aqui eu tenho a opção de criar um do zero, é isso que a gente vai fazer. Eu vou ocultar essa informação e vou vir aqui em criar e ele vai mostrar algumas opções para mim. Igor, por que eu tenho todas essas opções?
Pessoal, lembra que eu falei que o SAP Build é um pacote e dentro dele tem 3 outras soluções? Uma solução para criação de site, outra solução para criar workflows de forma low-code e no-code, e a última opção é criar aplicativos mobile low-code e no-code, que é o SAP Build Apps. Somente a opção do SAP Build Apps ela é gratuita, então somente ela está disponível para poder fazer uma criação. Então a gente vai escolher essa opção, vou escolher a opção de aplicativo web e móvel e vou colocar um nome aqui para o meu aplicativo. Vou colocar buscar SAP. Criar. Então essa aqui, pessoal, é o SAP Build Apps, tá? A gente agora já pode desenvolver nossos aplicativos aqui dentro. É bem semelhante ao AppGyver, na verdade é uma versão do AppGyver, ali cloud mesmo, dentro do BTP, mas é basicamente a mesma coisa do AppGyver. Para quem já conheceu o AppGyver anteriormente, não vai ter dificuldade nenhuma de mexer nessa nova versão do SAP Build Apps, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é que todo elemento a gente tem a propriedade, o estilo e o layout, tá? Com a propriedade a gente muda os conteúdos de fato da nossa página. Então aqui eu quero colocar um título, vou colocar buscar SAP. Em Content, eu coloco o título que eu quero aqui e o texto que eu quero também. Aqui em Layout, eu posso fazer com que esse título, por exemplo, ele fique centralizado, porque eu quero que de fato ele fique centralizado. Eu venho aqui em Layout, Text, Align, eu coloco Center. Pronto, beleza. Em Style, eu posso trocar. Quero deixar o meu Style bem maior, posso deixar dessa forma também, ok? Aqui nesse texto, eu vou mudar também o texto dele e vou colocar um texto qualquer aqui. Da mesma forma, eu vou vir aqui em Layout e também vou centralizar esse texto, ok? Agora que eu centralizei os textos aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem várias funcionalidades e atributos para colocar no nosso aplicativo. Eu posso, por exemplo, colocar um botão se eu quiser no meu aplicativo. Eu posso arrastar uma imagem e depois importar a imagem que eu quiser aqui dentro também. Posso importar um campo de search bar para fazer buscas, por exemplo, no aplicativo de lista e assim por diante. Então eu tenho essas todas as funcionalidades. Igor, eu quero mais funcionalidades, não encontrei. Eu posso procurar essa nova funcionalidade aqui no Marketplace e eu posso importar depois isso aqui dentro do meu aplicativo também, ok? Um outro ponto importante aqui que eu tenho é o tema, tá? Os temas eu posso mudar de acordo com a minha necessidade, eu posso colocar o tema e as cores que eu quiser aqui. Eu tenho as questões de navegação, e essas navegações é quando eu tenho mais de uma página. No nosso caso, a gente só vai ter uma página, mas quando eu tiver um aplicativo mais complexo, com várias páginas, talvez a navegação seja importante para a gente dar uma olhada nessa aba aqui também. Um dos pontos mais importantes é essa aba de Data aqui. Essa aba de Data é quando a gente vai fazer as conexões com APIs ou banco de dados, a gente vai criar essas conexões tudo aqui. Igor, eu quero conectar o meu SAP Build Apps com o SAP S/4HANA. É por aqui que eu vou fazer a conexão. Igor, eu quero conectar o SAP Build Apps com uma API de fora, por exemplo, do ViaSAP, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Ok, consigo fazer aqui dentro também. E a gente vai utilizar essa aba hoje nesse tutorial. Essas daqui são as abas mais importantes. A UI Canvas aqui é onde a gente vai montando e vai empurrando aqui os componentes para o nosso aplicativo. E um ponto importante é que eu tenho a questão de View para visualizar a minha tela sendo criada, e também tem a visão de variáveis, onde eu posso criar as variáveis de sistema, tá? Então, o SAP Build Apps, pelo menos espero que você tenha um conhecimento básico em lógica e também conheça pelo menos as definições de variáveis, para que vocês possam criar as variáveis adequadas para a sua necessidade e também para o seu desenvolvimento, ok? Eu vou deletar esses objetos aqui que eu coloquei, porque agora eu vou colocar os objetos para a nossa tela específica. Então, eu preciso aqui de um input field, tá? Esse input field vai ser responsável por receber as informações do SAP, onde o usuário vai colocar a informação aqui dentro, e eu vou vir aqui em Properties e também mudar o campo dele aqui. Eu quero deixar esse campo vazio, eu quero mudar esse placeholder aqui, ó, para ser insira seu SAP. Então, meu input field já está configurado da forma que eu preciso, tá? Nota que aqui a gente tem a árvore de toda a nossa aplicação. Igor, o que é essa árvore da aplicação? Todo elemento que eu coloco, ele vai caindo nessa árvore aqui. Eu posso mudar o nome, inclusive, desses elementos para ficar um pouco mais fácil. Mas aqui nesse canto aqui eu tenho a visão total de todos os componentes que eu estou inserindo aqui dentro do meu aplicativo. Todas as funcionalidades que eu estou arrastando para cá, ele vai colocando aqui automaticamente, tá bom? Bom, depois que o usuário colocou a informação aqui nesse input field que eu acabei de arrastar para a tela, ele vai precisar confirmar que aquilo de fato que ele colocou, ele quer fazer a busca, né? Normal, a gente vai ter que ter um botão de confirmação para que ele possa ser o gatilho da integração com a minha API para resgatar o valor que tem nesse input field, jogar para a API o CEP que o usuário colocou e resgatar as informações que a API retornar para a gente, ok? Então eu vou ter que arrastar um botão aqui que vai ser o gatilho de fato de toda essa comunicação entre o meu aplicativo com a API, tá? Então eu também vou dar o label aqui para ele ser buscar CEP, tá? Ou somente buscar, mas vou deixar dessa forma. E por último aqui eu vou colocar uma divisão, tá? Vou arrastar aqui
um container para ser uma divisão, e eu vou colocar aqui os textos correspondentes ao retorno da minha API. Então, o que vai retornar da minha API? Cidade, bairro, logradouro e assim por diante. Eu quero colocar tudo isso em tela, quero colocar tudo isso em textos na tela para o usuário sempre visualizar embaixo aqui, tá? Então, eu vou arrastar aqui, por exemplo, um text. Só que nota que quando eu vou colocando o text, não fica um na frente do outro. E eu gostaria de ter um na frente do outro. Eu gostaria de fazer cidade, e aqui, depois de cidade, ser como se fosse uma variável, né? De fato, para ele ir mudando de acordo com cada busca de CEP do meu aplicativo. Como eu não consigo fazer isso daqui, eu vou ter que colocar uma função chamada row, tá? E essa row, ela cria duas colunas para mim, onde eu posso arrastar essa primeira coluna para cá e a segunda para cá, ok? Onde essa segunda vai ser a minha variável, então eu posso tirar todo o conteúdo dela, tá? Só vou deixar ela aqui para dizer que ela existe, mas aqui vai ser minha variável cidade. Igor, mas isso aqui tá fixo no momento. Sim, tá fixo no momento, mas depois a gente vai fazer com que esse texto vire uma variável que vai resgatar o retorno da minha API, ok? O que eu vou fazer aqui agora, pessoal, é selecionar esse row que eu criei e eu vou duplicando ele aqui, ó. Porque eu quero trazer, além de cidade, outras variáveis também, como bairro, rua e por último aqui vai ser o F, tá? Eu vou mudar aqui o nome desses textos para ser variável bairro. Ok, pessoal? Então toda a parte aqui do front-end da minha aplicação, eu acho que está pronta, tá? O que a gente vai precisar fazer é agora configurar e fazer todo o fluxo lógico para que quando inserir uma informação, clicar no botão, ele substitua esses textos aqui, olha, tudo para variáveis de acordo com o retorno da minha API do ViaCEP. Vamos dar uma olhada nesse ViaCEP aqui, tá? Como é que ele funciona. Quando eu coloco aqui, por exemplo, ele vai sempre retornar para mim, de acordo com o CEP que eu estou colocando aqui entre essas barras, a informação do CEP escolhido. Então eu vou colocar um CEP qualquer aqui, por exemplo. E aqui ele acabou de trazer para mim todos os dados desse CEP que eu coloquei aqui, tá? Se eu colocar um CEP qualquer aqui, pessoal, ele vai dar erro, tá? Se eu colocar esse CEP, ele pode dar um erro aqui para mim, tá? O que a gente vai precisar fazer é a conexão entre esse endereço aqui, que a gente acabou de olhar, essa API, com o nosso SAP Build Apps. Então a gente vai voltar aqui para o SAP Build Apps, agora a gente vai para o Data, tá? E agora aqui em Data, a gente vai criar uma nova conexão REST API, tá? Se caso vocês quisessem fazer uma conexão via OData com S4HANA, vocês utilizariam esse OData Integration aqui, tá bom? E assim tem outro tipo de integração com o próprio Google Firebase e também algumas integrações que já vem pronta aqui no Marketplace também. Então aqui a gente vai em REST API Directed Integration. Vou colocar o nome aqui de CEP, por exemplo. E aqui nesse campo vou precisar copiar qual que é a base da URL minha que eu quero consumir. Então vou dar um Ctrl C aqui. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl V, tá? E aqui com esse Ctrl V, eu vou tirar toda essa parte aqui, porque essa parte nota que ela é dinâmica. Ela não é fixa, ó. Depois dessa barra aqui, torna-se tudo dinâmico, porque esse CEP, ele vai precisar pegar do input da tela. Ele não pode ser fixo da forma que tá aqui. Então eu vou ter que remover esse cara. Eu venho aqui em Get Record, tá? E aqui você pode ver que ele já colocou um Chaves ID aqui dentro. Eu vou substituir esse Chaves ID por CEP. Vou precisar modificar aqui também por CEP no label e CEP no key. Isso significa o que, pessoal? Que sempre o CEP ele é dinâmico, tá? Porque se eu coloco aqui um valor de número, ele sempre vai buscar o mesmo CEP, e eu não quero isso. Eu quero que ele realmente seja dinâmico. Por último, eu vou colocar o barra JSON, porque de fato o nosso serviço ele tem barra JSON no final, tá bom? Agora, pessoal, para fechar, a gente vai dar um teste aqui. Vou colocar um CEP qualquer e vamos ver se agora o meu AppGyver está enxergando essa API, tá bom? Então, eu vou dar um Run Test e agora ele retornou para mim. Olha só que interessante. O mesmo retorno que eu tive aqui na minha API, eu também tenho dentro do AppGyver. Se eu colocar aqui e executar, ele retornou a mesma coisa da API aqui dentro do AppGyver. Agora o que eu preciso fazer, pessoal, é dar um set do esquema, de acordo com essa resposta que ele deu. Porque se eu vir aqui no esquema da minha requisição, eu não vou ter esses campos mapeados, o CEP, logrador e assim por diante. Então, se eu dou um set esquema, agora ele vai pegar tudo que retornou aqui para mim na requisição como esquema dessa integração, tá bom? Então, quando eu for fazer um mapeamento lá para substituir as variáveis que eu coloquei em texto ali de cidade, bairro e assim por diante lá da tela, eu vou precisar puxar desse esquema aqui que eu acabei de declarar, clicando nesse botão Set Schema From Response, tá bom? Então agora eu vou aqui em Save Data Entity, então eu já tenho agora a minha base de dados conectada e ela já resgata as informações como a gente já viu aqui, ok?
Agora que a gente já fez o front-end da nossa aplicação, que é essa que vocês estão vendo, e também a conexão com a nossa API que a gente vai consumir aqui quando clicar no botão, eu queria mostrar para vocês como já está ficando nosso aplicativo no celular, tá? Para isso vocês vão precisar baixar o aplicativo do SAP Build Apps na Apple Store ou na Play Store, por exemplo, e aí vocês vão ter um aplicativo semelhante a esse. Eu estou aqui agora com o meu celular, e clicando em SAP Build Apps, eu consigo ver todos os aplicativos que tem disponíveis aqui no meu celular, dentro da minha conta, tá? Essa configuração da conta é muito simples, e eu posso também deixar um tutorial de como vocês podem fazer a configuração da conta do BTP de vocês, do SAP Build Apps de vocês, com o celular, para vocês terem essa visão também do AppGyver rodando no celular, para vocês visualizarem os aplicativos, ok? Então aqui tem todos os meus aplicativos, eu vou clicar no Buscar SAP, que é o que a gente está fazendo agora, e essa é a visão do nosso aplicativo, pessoal. É assim que está ficando. Claro que se eu clicar aqui em alguma coisa, como é um campo de field, ele vai obedecer, vai abrir o teclado aqui para poder fazer a digitação. Mas se eu clicar em buscar SAP, não vai fazer nada. Por quê? Eu ainda não configurei e não descrevi o fluxo que esse botão deve ter em todo esse processo. E é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Ok, Igor, mas como eu posso desenhar esse fluxo? Como eu consigo construir a lógica por trás desse botão? Pessoal, existe uma funcionalidade que quando eu clico aqui dentro do meu componente, dentro do meu botão, eu posso adicionar aqui Logic to Button 1. Esse é o nome do meu botão. Então ele aparece aqui para mim o que eu posso fazer com esse botão. Eu tenho as funcionalidades para dar vida ao botão. Ele não é somente um botão que não vai fazer nada, ele tem que fazer alguma coisa. No nosso caso, ele tem que buscar de uma API e depois alimentar umas variáveis que são essas daqui que estão na nossa tela, tá? Então eu preciso desenhar o fluxo dele com essas funcionalidades que eu tenho do lado esquerdo aqui, tá bom? Aqui é uma questão muito mais lógica, tá, pessoal? Por quê? Aqui eu posso colocar um alerta na tela, quando clicar no botão, fazer um alerta na tela. Eu posso resgatar uma informação, por exemplo, de uma base de dados, é isso que a gente vai precisar aqui. Eu preciso desse get record para resgatar as informações da nossa base de dados. Eu posso, por exemplo, utilizar a câmera, quando eu clico no botão, eu vou acionar a câmera do meu dispositivo, isso mesmo, muito interessante. Eu posso ler um QR Code e eu vou tudo arrastando e linkando o que eu preciso, tá? Eu também posso pegar a localização do GPS do dispositivo, tudo isso, pessoal, tudo isso quando clicar no botão, e cada funcionalidade vai ter umas características diferentes aqui, tá bom? E cada componente da tela, os botões ou qualquer outra coisa, terão funcionalidades para eu colocar aqui também. Eu posso setar uma variável, eu posso, como eu disse, colocar alertas e assim por diante. Tudo depende do seu fluxo e também da sua necessidade. Aqui eu vou deletar todas essas funcionalidades que eu coloquei, vou deletar cada uma delas e eu vou para direto ao ponto. O que a gente precisa é do get record, porque a gente vai precisar resgatar as informações da nossa API. Quando eu clico aqui em get record, olha o que ele já fez aqui, ó. Ele já puxou direto da nossa base de dados. Lembra da nossa base de dados que a gente configurou aqui, ó, a SAP? Ele já puxou automaticamente aqui que essa daqui é a origem dos dados, é de onde ele vai buscar. E nota que aqui tem um campo SAP. O que é esse campo SAP? Lembra que a gente colocou um campo dinâmico aqui na nossa base de dados? Aqui em Get Record a gente colocou um campo dinâmico. Esse é o SAP. Tá? E de onde que a gente vai precisar tirar essas informações? A gente vai tirar essas informações do meu campo field, tá? Então esse campo field input aqui. Para que eu possa resgatar as informações desse campo field, antes eu preciso atrelar esse campo field a uma variável, tá? Essa variável, ela vai estar atrelada a esse campo input field que ele está aqui na tela para mim. Porque todo o valor que ser inserido nele vai ser automaticamente alimentado dentro dessa variável. Vamos criar essa variável aqui para a gente poder depois atrelar ali dentro do nosso get record do botão. Então clicando aqui em variables, tá? Para mudar a visão. E a gente vai criar aqui, pessoal, nossa page variable. Por que a page variable e não a app variable? A page variable, ela vale somente localmente para aquela página específica. Se eu criasse uma outra página, por exemplo, e nosso aplicativo fosse maior, se eu criei nessa página uma variável, ela não vai existir na outra página, tá? Como nossa aplicação só vai ter uma página, a gente vai criar no page variable. Mas se nossa aplicação tivesse várias páginas e eu quisesse que todas as páginas da minha aplicação enxergassem a mesma variável, eu teria que criar a app variable. É muito semelhante a variáveis globais e variáveis locais, onde a variável global seria a app variable e a variável local seria a page variable, ok? Então agora que eu vou criar uma nova page variable, vou colocar um nome para ela aqui, que vai ser valor input, e eu vou dar um save aqui. Agora eu vou voltar na visualização de view e vou atrelar esse field input aqui à minha variável que acabei de ser declarada, para que todo o conteúdo que seja imputado nesse campo alimente a minha variável, tá? Então eu vou clicar aqui nesse botão, eu vou aqui em dados e variáveis, data and variables, vou aqui em page variables e vou atrelar agora a minha variável que eu acabei de declarar, a valor input. Eu vou tirar esse valor aqui inicial e vou dar um save. Tá, nesse momento, como vocês podem ver, tudo que eu colocar aqui, ele vai para page vars valor input. Esse daqui é o nome da nossa variável e é assim que ela vai buscar os dados e vai ser alimentada, tá? Agora a gente consegue vir aqui em buscar SAP,
fazer essa ligação de que toda vez que esse botão for acionado, vai buscar os dados da minha base de dados e o CEP vai ser de acordo com o meu field input. Então eu preciso atrelar agora a resgatar o CEP da minha variável que foi alimentada com field input. Nesse momento, ele vai fazer exatamente isso aqui na minha API. Ele vai buscar, de acordo com o input, a informação do CEP, tá bom? Agora que ele está resgatando o campo do input, toda vez que ele clica no botão e já acionando automaticamente a minha API lá do ViaCEP, de acordo com o CEP que o usuário colocou na tela, eu vou precisar substituir esses campos fixos aqui agora por variáveis. Então eu vou precisar criar mais 4 variáveis, uma para cada necessidade que eu tenho aqui. Uma variável de cidade, bairro, rua e UF. Então vou de novo na minha visão aqui, Page Variables, e vou adicionar mais uma variável, vou chamá-la de valor cidade. Vou fazer a mesma coisa para valor rua. Por último, valor UF. Nesse momento eu vou dar um salvar aqui. Então eu acabei de criar todas as minhas variáveis que eu preciso. E agora o que eu preciso fazer é vir na lógica do meu botão. Eu vou procurar um componente aqui chamado setPageVariable, tá? Que ele serve para setar o conteúdo em uma determinada variável. No meu caso é uma variável de página. Então eu vou arrastar esse cara para cá, para o meu fluxo lógico. Vou linkar ele com getRecord. E esse variable name aqui, ele está perguntando qual variável você quer alimentar. No meu caso, eu quero alimentar a valor cidade. Ele já buscou esse valor automaticamente aqui para mim. Depois disso, ele está falando com qual valor você quer adicionar, qual conteúdo você quer adicionar dentro dessa variável que você mencionou aqui. Eu posso colocar um valor fixo, mas obviamente eu não quero que seja o valor fixo. Eu quero que seja o retorno da minha API, o retorno que eu acabei de fazer no meu getRecord, tá? Então eu posso selecionar essa função aqui. Eu vou ter que vir nesse output value of another node. E eu vou buscar do meu getRecord. E agora eu procuro o valor de cidade aqui dentro, o valor correspondente à cidade. A gente pode dar uma olhada aqui no ViaCEP e o valor correspondente à cidade seria localidade. Então eu venho aqui e seleciono localidade. E dou um save. Eu vou fazer a mesma coisa para todas essas outras variáveis que estão aqui. As outras 3 variáveis de bairro, rua e também UF. Um ponto importante, pessoal, é que esse output value of another node, ele nada mais faz do que resgatar a informação que um antigo nó acabou de dar como resultado. Então, por exemplo, o meu nó anterior é o getRecord. Então ele vai resgatar o que acabou de acontecer no getRecord. Por isso que eu não escolhi as outras opções como data and variables ali, por exemplo. Porque eu queria resgatar o que ele acabou de fazer, fazendo a requisição de fato para minha ViaCEP, que era a minha API, tá bom? E isso eu fiz dentro do meu getRecord. Vou selecionar aqui a opção de novo, output value, getRecord, e vou por último colocar o UF. E aqui eu acabei de configurar para todas as variáveis. Uma coisa que eu vou fazer aqui agora é clicar nesses componentes onde o texto está fixo, com variável cidade, variável bairro e assim por diante, e colocar agora para ele ser dinâmico. Então para isso eu venho aqui em Content, clico nesse botão aqui, e agora eu vou resgatar a informação dinamicamente, utilizando a variável que eu tinha declarado. Então para a cidade, eu venho em Page Variables e coloco o valor cidade, tiro esse conteúdo aqui, e dou um save. Para bairro, clico no botão, Data Variable, Page Variable, Valor By. E assim para todas as outras variáveis. Tendo isso em vista, eu acho que a gente terminou a nossa aplicação. E o que resta agora é a gente testar para ver se de fato está certo. Eu vou dar um salvar aqui e vou agora executar a nossa aplicação a partir do meu celular. Abrindo o aplicativo SAP Build novamente, eu consigo ver todos os meus aplicativos. Vou aqui em buscar CEP. E agora eu consigo colocar um CEP aqui qualquer, colocar o mesmo CEP, 16.403.125, e vou em buscar CEP. E agora, como vocês podem ver, ele trouxe automaticamente para mim o CEP correspondente daquilo que eu coloquei no meu campo field. Eu posso, por exemplo, colocar um outro CEP para ver se ele vai substituir os valores do anterior. Então, eu vou colocar aqui 82. E quando eu buscar CEP,
ele agora retornou também atualizando as informações de acordo com o CEP que eu coloquei. Pode acontecer alguns erros, tá, pessoal? Principalmente em lixo de memória. Talvez se eu colocar alguma informação, um CEP incorreto, o certo seria colocar um alerta dizendo que aquele CEP não foi encontrado e está com erro, tá? A gente não vai fazer essa tratativa hoje, tá? Mas eu coloco como desafio para vocês. E caso vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para eu poder ir ajudando vocês também. As possibilidades para você poder utilizar o AppGyver são realmente infinitas, pessoal. Vocês podem ver uma necessidade aí dentro da empresa de vocês e começarem a construir um aplicativo da necessidade de vocês, ou principalmente construir um aplicativo para gerenciar as atividades de vários departamentos da sua empresa. Espero ter incentivado vocês e também ajudado vocês a fazer esse desafio e quero também saber quais outras ideias vocês podem aplicar com o AppGyver. Leitura de QR Code, aprovação de pedido de compra, várias automatizações, tudo isso é possível fazer aqui dentro e eu gostaria que vocês deixassem no comentário para que a gente possa ajudar vocês e também ter mais ideias de vídeo aqui para o canal da Infinity Fi. Em nome da Infinity Fi, eu agradeço, até a próxima, tchau, tchau.